Vamos então estudar a palavra. Hoje nós começamos uma série de estudos tendo por base este livro aqui, do pastor Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano. Como anunciei para os irmãos, a gente vai estudar sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Então teremos uma série de estudos, todos os domingos aqui pela manhã, tendo por base esse livro aqui, né? E logicamente o livro está embasado dentro das Sagradas Escrituras. Eu acredito que nós teremos um tempo aqui muito proveitoso, de aprendizado, de crescimento, um tempo que será também desafiador para cada um de nós. Então a gente vai crescer juntos nesses dias, amém? Cresceremos juntos com a graça do Senhor. É muito importante lembrar para os irmãos que esse projeto que a gente está tendo aqui na igreja, ele não se limita exclusivamente a vir para a igreja no domingo pela manhã para estudar a palavra. Ele é amplo, ele envolve a nossa vida, envolve o nosso dia a dia, envolve os nossos momentos no domingo à noite com oração, no domingo, na terça-feira à noite também com oração, enfim. A gente não pode pegar esse projeto como um novo assunto que a gente vai ter na EBD, só, única e exclusivamente. A gente precisa levar isso para dentro da nossa casa, amém? Analisar como nós estamos em relação a essa área que é muito importante. E o primeiro tema é sobre Deus e o dinheiro. É o primeiro assunto nosso, então. É o que a gente vai ver hoje com a graça do Senhor. Deus e o dinheiro. Como texto base, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo 8. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Repetindo, diz assim a palavra do Senhor: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 8. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez em oração, na Tua presença, rogamos a Tua graça, a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, através do estudo da Tua bendita palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então vamos juntos, o que é que diz o texto sagrado? Vamos lá? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos começar então pensando em uma problemática que existe na Igreja Evangélica Brasileira quando se fala desse assunto dinheiro, dízimos, ofertas, doações. Obrigado, Joás. Assunto relacionado a dinheiro. Existe uma teologia na igreja brasileira chamada teologia da prosperidade. Ela é muito defendida principalmente por igrejas neopentecostais.
exemplo de igrejas neopentecostais que trabalham bastante essa questão da teologia da prosperidade. A Igreja Universal do Reino de Deus trabalha essa área. A Igreja Internacional da Graça também é focada dentro dessa questão da teologia da prosperidade. A Mundial também foca essa questão. E de que trata a teologia da prosperidade? Primeiro, é importante dizer que é um ensino que é falso. Isso é importante já partir aqui com essa informação. A teologia da prosperidade é um ensino falso. O que é que esse ensino transmite? Diz que é da vontade de Deus que todos os seus filhos experimentem na terra o melhor que os recursos materiais podem proporcionar. Essa é a ideia geral da teologia da prosperidade. Apresenta a ideia de que aqueles que são filhos de Deus podem, porque é da vontade de Deus, que todos eles experimentem o melhor que os recursos materiais podem proporcionar. Quem defende a teologia da prosperidade vê dízimos, ofertas, doações como sementes. Então, por exemplo, quando alguém se dirige até o altar trazendo o dízimo ou uma oferta, ou quando alguém faz uma determinada doação, e a gente vê muito isso, tem gente que doa propriedades, tem gente que doa propriedades no sentido de lotes, casas, tem gente que doa carros, gente que trabalha assim. A teologia da prosperidade vê essa forma de contribuição como que fosse sementes em que a pessoa está plantando. Quando a gente planta uma semente, a gente planta com o objetivo de um dia colher. Não é essa a ideia? Quando a gente planta porque a gente quer colher. E é interessante porque quando a gente decide colocar uma semente, feijão, milho, abóbora, qualquer semente, quando a gente quer lançar essa semente ao solo, já que o nosso objetivo é um dia colher, a gente se preocupa em não colocar qualquer semente. A gente procura colocar o que for, o que é melhor. A gente não vai plantar uma semente bichada, porque a gente sabe que corre um seríssimo risco de não colher nada. Então, trazendo isso para a realidade da teologia da prosperidade, no que diz respeito às contribuições, dízimos, ofertas, doações, é transmitido a ideia de você precisa plantar o que é melhor, para que plantando o que é melhor, você possa também colher grandes frutos. E mais, a teologia da prosperidade também vai afirmar que Deus está, por causa do que Ele diz em Sua palavra, obrigado a retribuir de forma abundante e retribuir por meio de bênçãos materiais a todos aqueles que se mostrarem fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas doações, nas campanhas
que são feitas relacionadas à questão do dinheiro. E isso está errado, porque Deus não é obrigado a abençoar, mesmo porque a bênção é uma manifestação da graça. E graça, seja em qual for a área, financeira, saúde, salvação, sempre é um favor imerecido. Não é graça? O pão de cada dia não é graça de Deus? Então não existe uma obrigação em Deus de nos abençoar financeiramente pelo fato de que nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições. E mais, a grande questão também aí é que quando as pessoas se envolvem bastante com esse tipo de doutrina errada, equivocada, muita gente começa a se decepcionar. Porque o foco principal dessas igrejas está exatamente na contribuição dos seus membros. Percebam isso. Lembrem disso, aliás. Não é raro encontrarmos pessoas dizendo assim: eu estou cansado de ir na igreja porque a igreja só fala sobre dinheiro. Eu estou cansado de ir em determinada igreja porque lá só pede dinheiro. Eu estou cansado de ir em determinada igreja porque a gente vai para lá, parece que volta sem nada. É uma mensagem atrás de outra, é uma oração atrás da outra, é uma campanha atrás da outra, somente falando sobre dinheiro. E aí a ideia é sempre essa: plante essa semente, dê o seu melhor, dê o seu máximo, e aí você vai colher. Só que como Deus não é obrigado a abençoar financeiramente, Deus não é obrigado. A gente vai seguir posteriormente nos estudos sobre isso. Como ele não é obrigado a abençoar financeiramente e como esse retorno que a pessoa espera nem sempre acontece, muita gente se decepciona, se frustra, fica decepcionado com Deus, porque olha para a própria vida e diz assim: eu não entendo, por que é que eu sou assim? Eu sou dizimista. Eu sou dizimista, por que minha situação financeira está desse jeito? Eu dou o dízimo, Senhor. Eu participo das campanhas, eu participo das ofertas, e agora minha situação é dessa forma. Por que eu dou o dízimo e sou pobre? Por que fulano de tal, que nem crente é, que logicamente não dá dízimo, eu vejo ele prosperando? Aí a gente vai analisando, pensando nessas situações, e tem gente que se decepciona com Deus. Por quê? Porque foi ensinado que Deus é obrigado a contribuir. E aí muitas pessoas se decepcionam com Deus e também se decepcionam com a própria igreja. Só que ao se decepcionar com a igreja, se decepciona com a igreja, com a ideia de igreja de uma forma geral. E muitas delas saem das igrejas e não querem mais saber de igreja nenhuma, porque põe na mente a ideia de que igreja está ali somente para falar sobre dinheiro. Isso é uma problemática. Em contrapartida, eu falei do ensino que é muito comum em igrejas neopentecostais, mas em contrapartida a gente tem as igrejas históricas. A nossa, por exemplo, é uma igreja histórica. Tem muitas igrejas históricas, tem vários pastores que estão como que tirando do culto a palavra contribuição. Sabe por quê? Porque a doutrina da teologia da prosperidade é tão forte na sociedade, no meio evangélico, e é tão prejudicial que alguns pastores, juntamente com as suas igrejas e igrejas históricas, na tentativa de preservar a ideia de que aquela igreja dele ali não é uma igreja que está ali para explorar as pessoas financeiramente,
estão tendo a atitude de dizer assim: a gente vai tirar a palavra contribuição do culto, porque pode soar mal para as pessoas, pode passar a ideia de que a gente está transmitindo algo semelhante às igrejas neopentecostais. Só que aí nós estamos diante de dois problemas e estamos diante de dois extremos, porque a teologia da prosperidade é um erro doutrinário. A teologia da prosperidade é uma heresia. É uma heresia. Só que o posicionamento de dizer assim: a gente não vai falar sobre contribuição na igreja, é um posicionamento equivocado. Por que, pastor? Por que é equivocado não falar sobre essa questão na igreja? Porque a Bíblia fala sobre essa questão. A Bíblia fala sobre essa questão. Essa ideia de dinheiro na Bíblia, existe tanto assunto, existe tanto texto na Bíblia sobre dinheiro, que fala-se mais sobre esse assunto nas Sagradas Escrituras do que propriamente sobre amor. Daí a gente já percebe a importância desse assunto dentro da Bíblia. Amém? A importância desse assunto. Então, o que é o sadio para a gente? O que é o correto? É não entrarmos nessa onda da teologia da prosperidade, não entrarmos nisso, porque isso é uma heresia, mas também não termos medo de falar sobre esse assunto dentro da igreja, porque eu entendo que Deus quer que saibamos o que Ele tem a nos dizer em Sua palavra sobre esse assunto. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, a pergunta então agora é: qual a realidade bíblica sobre o assunto chamado contribuição? O que é que a Bíblia fala para a gente sobre isso? A resposta é a seguinte: existe um princípio na Bíblia dizendo que as nossas contribuições devem ser sistemáticas, regulares e generosas para o sustento da obra de Deus. Isso é um princípio. E a partir de hoje e até o final da nossa série de estudos, a gente vai estar de alguma forma trabalhando exatamente esse princípio. Vou repetir: existe um princípio bíblico de contribuição sistemática, regular e generosa para com a obra de Deus. E aí, no estudo de hoje, nós vamos ver duas relações que são importantes na Bíblia entre Deus e o dinheiro. Duas relações cruciais entre Deus e o dinheiro. Quais são essas duas relações? Primeira delas: toda riqueza pertence a Deus. É a primeira relação importante. Vou repetir: toda riqueza pertence a Deus. Qual é a segunda relação, pastor? Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia. Essa é a segunda relação. Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia. De uma forma ainda mais simples, Deus tem um plano para o dinheiro que entra no meu bolso. Deus tem um plano para o dinheiro que entra no seu bolso, que cai na sua conta, que chega em suas mãos. Vamos então, biblicamente, estudar essas duas relações agora. Qual é a primeira delas? Toda riqueza pertence a quem? A Deus. Deus é dono por direito de toda a riqueza. Vejam o texto de Ageu que nós lemos. O que é que o texto diz? Ageu capítulo 2, versículo 8.
diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por que é, biblicamente, que Deus é o dono de toda a riqueza? Por duas questões. Primeiro, Ele é o dono de toda a riqueza que existe por direito de criação. Segundo, Ele é o dono por direito de capacitação. Vamos gravar essas duas questões? Deus é o dono de toda a riqueza por direito de criação e, em segundo lugar, por direito de capacitação. Vamos lá. O que é que diz o primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Existe alguma coisa, então, na terra que não tenha sido feito por Deus? Existe alguma coisa que nós, seres humanos, criamos do nada, sem que não existisse nenhum elemento para isso? Quem foi que deu para o ser humano a matéria-prima para produzir o aço? Quem foi que deu para o ser humano a matéria-prima para produzir a borracha? De quem é a fonte de tudo isso? De onde extraímos o material necessário para fazermos um almoço? Nada, absolutamente nada, vem exclusivamente de nós. Não vem. Porque nós simplesmente utilizamos todos os recursos que Deus criou, que Ele fez. Então, não é exagero a gente dizer tudo isso pertence a Deus. É errado pegar o gancho e usar a teologia da prosperidade e dizer tudo isso é de Deus, eu sou filho de Deus, então tudo isso também é meu. Isso é equívoco. Isso é equívoco, ok? Isso é equívoco. Mas que tudo pertence a Deus, pertence. Bendito seja o nome do Senhor. Vejam o que diz o Salmo de número 24, versículo 1. O que é que diz? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Por que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos? Por que a ideia da prata? Por que a ideia do ouro ali no texto? Porque são dois elementos, dois metais muito preciosos e que ao longo da história humana, tanta briga, tanta guerra, tanta coisa já aconteceu por causa desses materiais. Não é assim? Tanta coisa. Se você trazer para hoje, você pode continuar com a ideia da prata, que está ali no texto, você pode continuar com a ideia do ouro, que está ali no texto, porque são fontes de renda, coisas que as pessoas buscam, conquistas, bens materiais, mas você pode ampliar isso e dizer o seguinte: então, a prata pertence a Deus, o ouro pertence a Deus, o dólar pertence a Deus, o real pertence a Deus, o meu sustento pertence a Deus. Bendito seja o Senhor. Quando a gente
aonde nós estamos aqui agora, pastor? Nós estamos na doutrina da criação. Estamos na doutrina da criação. A ideia de que todas as coisas foram feitas por Deus. A ideia de que nada foi feito por nós mesmos, mas foi o Senhor quem fez, tudo pertence a Ele. E quando nós temos uma correta compreensão disso, da doutrina da criação, isso pode nos levar a uma profunda reflexão sobre a maneira que nós lidamos com o dinheiro. Isso pode nos levar a isso. E, na verdade, deve nos levar a isso. Na maneira como nós lidamos com o dinheiro. A gente começa do pressuposto bíblico de que aquele dinheiro não é nosso. Amém? Isso é importante aqui. Ele não é nosso. Então, já que não é nosso e, consequentemente, pertence a Deus, o que nós somos em relação a esse dinheiro que pertence a Deus? E não apenas o dinheiro, mas a todos os bens materiais. Isso é importante aqui. A todos os bens materiais. O que somos? Somos mordomos. A palavra mordomia, e depois a gente vai ter um estudo sobre mordomia cristã, mas a palavra mordomia pode ser mal interpretada quando a gente diz assim: mordomia é sentar num sofá confortável, ligar a TV, comer pipoca, cruzar as pernas, cruzar os braços, viver de vida tranquila. Vida fácil. A ideia de mordomia não é essa. A ideia de mordomia é: somos administradores dos bens que, logicamente, pertencem a outra pessoa. Essa é a ideia do mordomo. Amém? Tranquilo até aí? A doutrina da criação nos mostra que Deus é o dono de toda a riqueza porque Ele fez tudo isso. Mas Ele também é o dono de toda a riqueza por direito de capacitação. Irmãos, é muito interessante quando a gente percebe a centralidade de Deus nas Sagradas Escrituras e a visão que o povo de Deus tinha sobre isso. As coisas que aconteciam não eram entendidas como aconteceu por acaso. É interessante isso, porque hoje, quando começa a chover, a gente diz: está chovendo. Na Bíblia, quando começava a chover, a gente lê: Deus mandou a chuva. A gente sabe que foi Deus que mandou a chuva. Mas é muito interessante como o povo nas Sagradas Escrituras tinha esse costume de entender que era Deus que estava fazendo. De crer que era Deus que estava fazendo. Então a grande ideia aqui, trazendo para os nossos bens, trazendo para os nossos recursos, a ideia aqui não é: eu comprei um sofá. A ideia bíblica aqui é: Deus me deu capacidade para comprar o sofá. Isso é muito importante aqui. Isso vai mudando a nossa perspectiva sobre essa questão financeira. Não é que eu comprei uma geladeira, mas Deus me deu capacidade, Deus me deu forças, Deus me deu saúde, Deus me deu o emprego, eu trabalhei, eu me esforcei, mas porque Deus me deu todas essas capacidades e a partir daí eu consegui adquirir isso. Mas adquiri porque a minha capacitação, quem deu, foi Deus. Nesse sentido, nós entendemos que Deus
é o dono de toda a riqueza porque Ele nos capacitou para adquirirmos. Olha alguns textos. Deuteronômio, capítulo 8. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, versos 17 e 18. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. O que é que diz aí? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se diz. Muito claro para a gente esse texto, não é? Não digas, pois no teu coração a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não digas isso. Não coloque no seu coração a ideia de que foi só você. Diga que foi Deus quem fez. Porque lembre-se que foi o Senhor teu Deus que te deu forças para adquirir essa riqueza. Amém? Bendito seja. Que coisa maravilhosa a gente pensar nisso. Capacitação. Capacitação no sentido de saúde, sim. Mas capacitação no sentido de adquirir conhecimento necessário para poder ter chances de um emprego melhor, isso não é capacitação? Fazer um curso, se especializar em alguma área, crescer em alguma área, estudar para poder se desenvolver em alguma área e a partir daí buscar oportunidades de um recurso melhor. Quem deu essa capacitação? Quem favoreceu isso? Quem é o responsável por isso? O cristão precisa reconhecer o que a Bíblia diz e a partir daí o cristão precisa dizer: foi Deus quem me deu essa capacitação. Bendito seja o Senhor. Amém? Tudo que vem de recurso a partir daí é porque Deus é quem está me capacitando. Bem, qual a sua fonte de renda? Pensa agora um pouco. A quem ela pertence? A quem ela pertence? A Deus. A Deus. As coisas que você adquiriu pertencem a Deus. A cadeira que você comprou, o computador que você comprou, que planeja comprar, o emprego que você tem, a casa que você comprou, a casa que você planeja comprar, o lote que você está em busca, que você vai comprar. Ele já está lá e pertence a Deus. E quando você comprar, continuará sendo de Deus. Bendito seja o Senhor. Mas ele está em suas mãos. Esse bem, esse recurso, seja dinheiro ou bens materiais, ele está em suas mãos. Mas você é mordomo, eu sou mordomo. E já que esse recurso pertence a Deus, eu preciso saber qual é o plano que Deus tem para a minha vida
com relação a esse recurso. Você já parou para pensar assim? Quando você recebe o seu salário, você já parou para pensar assim: qual é o plano que Deus tem para a minha vida com o salário que eu recebi? Vamos assim, abrindo assim de uma maneira bem tranquila, bem sincera. A gente não pega o salário e vai pensando nisso, pega? Hã? A gente pega o salário e vai pensando nos nossos planos. Eu tenho que pagar isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. A gente vai... É assim ou não é? Mas que tal nós recebêssemos o salário ou qualquer outra coisa e pensássemos: qual o plano de Deus na minha vida em relação a esse sustento? Aí, a gente vai perceber dentro da Bíblia que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia, e esse plano não é um plano só para mim, e nem é um plano só para você. Não é um plano para mim de um jeito e para você de outro. Existe um plano, a ideia de um princípio que ele é igual para todos os seus filhos. E a gente estuda agora esse plano. O que nós vamos estudar agora é o que é que Deus quer que façamos com o sustento que a gente recebe. Eu vou citar os pontos e depois a gente vai meditando um pouco sobre cada um deles. Primeiro, suprir as nossas necessidades e as de nossa família. Primeiro ponto aqui. Deus quer isso. O dinheiro que a gente recebe tem que ser pensado nisso. Suprir as nossas necessidades e as de nossa família. Segundo, abençoar pessoas por nosso intermédio. Abençoar pessoas por nosso intermédio. Terceiro, o sustento de sua obra. Quarto, despertar o nosso senso de gratidão. Então eu vou repetir. Suprir as nossas necessidades e também na nossa família. Abençoar pessoas por nosso intermédio. O sustento de sua obra e despertar o nosso senso de gratidão. Amém? Amém, queridos? Vamos meditar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, suprir as nossas necessidades e as de nossa família. Esse é o principal propósito de Deus para o nosso sustento, para o nosso dinheiro, digo. O principal propósito, é o principal propósito. O dinheiro que Deus nos dá tem que ser entendido por nós como o recurso que vem para o nosso sustento e também da nossa família. A Bíblia fala muito sobre isso, mostrando que é através do salário, é através do trabalho que a gente come. A Bíblia mostra de uma maneira muito clara que Deus, Ele tem realmente desejo de suprir as necessidades dos seus filhos, de cuidar das necessidades básicas dos seus filhos, alimento, a alimentação, as roupas, o comer, o beber, o vestir, que são questões básicas de uma vida, de uma existência humana, são questões básicas de uma família. E aí, quando a gente trabalha essas questões básicas de uma pessoa e de uma família, a gente coloca tudo aquilo que é realmente
necessário para dentro de uma casa, para um lar. E o nosso sustento precisa ser pensado primeiramente nessa perspectiva. De tal maneira que nós não podemos pegar o dinheiro que Deus nos dá, que vem através do nosso emprego, a gente não pode pegar esse dinheiro e utilizá-lo com questões supérfluas, com coisas que não servem, que não edificam, que não promovem o nosso sustento necessário, nosso e de nossa família. Ok? Isso é importante aqui. Por exemplo, pessoas que bebem, que fumam, usar dinheiro para isso é tirar o sustento que jogam, jogos de azar, por exemplo, baralho e essas coisas todas, é tirar o sustento que é para a família e colocar em coisas que, na verdade, não deveriam ser colocadas. Quantos lares são prejudicados porque aquele que recebe o sustento deixa grande parte no bar? Deixa grande parte lá no jogo do azar. Recebe um determinado valor, mas quando chega em casa, esse dinheiro já praticamente não existe. E a família começa a passar algum tipo de necessidade, pelo menos com a falta daquele recurso. A família pode correr atrás de outros meios para suprir aquilo ali, mas a pessoa que recebeu aquele salário, recebeu aquele dinheiro, gastou com coisas que não deveria ter sido gasto. Então, a primeira ideia que a gente tem aqui é: nós precisamos pegar os recursos que Deus nos dá e utilizarmos para suprir as necessidades, tanto nossas como também da nossa família. É inconcebível gastar o dinheiro com qualquer coisa quando esse dinheiro é o dinheiro da conta do SAI, quando é o dinheiro da fatura da conta da CEMIG. Isso é básico, isso é o sustento familiar. Deixar atrasar uma conta como essa para gastar com coisas que não têm necessidade, isso está errado. Às vezes, inclusive, a ideia do vestir é uma necessidade, mas pode se tornar algo desnecessário quando a gente já tem mais do que o suficiente para se vestir. E gasta ainda mais no se vestir e falta o dinheiro, falta o recurso para comprar o botijão de gás. Eu estou sem gás, mas estou com a roupa da moda. Eu hoje vou cozinhar no graveto, mas estou cheiroso. O perfume de 100 e tantos contos está garantido. Percebem? A gente precisa ter bastante cuidado com isso. Mateus capítulo 6, versículo 11, vamos ler. Mateus 6, 11. O que é que diz aí? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Glória a Deus. Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Muito bem, bendito seja o Senhor. Então vejam Deus ministrando aos nossos corações sobre a questão do básico. A oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí depois o texto, verso 31 e 32, falando para a gente aquietar o nosso coração, mostrando que Deus, Ele tem um desejo, sim, de cuidar dos seus filhos e suprir cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Aliás, vamos ler o 33 e o 34. Atos, capítulo 20, versos 33 e 34. Muito bem. Paulo aqui está falando para os presbíteros da igreja em Éfeso. Era uma despedida. Ele chega a dizer nesse texto aqui: olha, de agora em diante vocês não verão mais a minha face. Os presbíteros ficaram tristes com isso. Paulo estava se despedindo ali da igreja de Éfeso, dos presbíteros. E dentre tantos assuntos que ele trabalha aqui nesse texto, ele colocou esse aqui: de ninguém cobicei ouro, de ninguém cobicei a prata, de ninguém cobicei as vestes. Pelo contrário, vocês são testemunhas de que essas mãos foram utilizadas para providenciar o meu sustento e também das pessoas que estão comigo. Ou seja, o trabalho para providenciar o próprio sustento e das pessoas que estão próximas. No caso aqui do nosso estudo, o nosso trabalho para que possamos garantir o sustento, o nosso sustento e também da nossa família. Louvado seja Deus. Amém? Qualquer dúvida, irmãos, se vocês tiverem, podem trabalhar aí, podem perguntar para a gente discutir o assunto, tá? Há momentos em que o Senhor inverte isso. Isso aqui é importante, ó. Há momentos em que Deus inverte essa realidade. Qual realidade, pastor? Qual é o principal objetivo dos recursos que chegam em nossas mãos? Qual é? Isso aí. Suprir as nossas necessidades da nossa família. Mas há momentos, há situações em que Deus inverte isso. A gente pergunta, por que, Senhor? E nem sempre a gente tem a resposta. Mas há momentos em que Deus faz isso. Olha um texto, 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 13. O que é que diz? Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um pouco pequeno e trazei-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Amém? Qual é a situação aí em 1 Reis 17? Tempo de escassez, tempo de seca, anos sem chuva. Esse tempo durou 3 anos e 6 meses, sem chuva. Nesse percurso, nesse tempo, Elias estava sendo sustentado por Deus, se refugiando em um local onde tinha um córregozinho
um ribeiro, a água estava correndo ali, e a Bíblia diz que os corvos traziam alimento para ele. Só que com o passar do tempo, o ribeiro secou, porque era tempo sem chuva, faltou água. Sem água, a pessoa passa aperto. Deus então falou para ele, mandou que ele saísse daquele lugar, entrasse numa aldeia, e ali Deus iria providenciar sustento para ele. Esse sustento viria através de uma viúva. Elias então chega nessa aldeia e olha para essa viúva e vê ela ali. E tem certeza, ali está o sustento de Deus para a minha vida. Só que o que ela estava fazendo? O que ela tinha de recursos? Ela está fazendo o último que ela tinha já. Era um punhado de farinha que ela tinha, pouquinho de azeite, um tiquinho de azeite. Estava apanhando alguns gravetos e ia fazer um bolo, um pão, um bolo, para ela, para o filho. Iam comer e ela disse, e depois a gente vai morrer. Era a última ceia e bem regrada. Bem regrada. Aí o profeta disse, ok, faça isso. Pode fazer. Ou seja, continue juntando os gravetinhos, pegue o azeite, pegue a farinha, prepare o alimento, só que antes de você comer e antes de você dar o alimento para o seu filho, traga para mim. E aí? Como é que fica o trem na cabeça do mineiro na hora dessa? Descarrilha ou não? Hã? Foi Deus que fez isso. E ela teve fé e fez, segundo a palavra do homem de Deus. Só que Deus não deixou faltar alimento para ela, nem para o filho. Deus supriu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Só que isso aqui não é regra. Isso é muito importante. Isso aqui não é regra. Alguém da teologia da prosperidade pode pegar um texto como esse e lançar isso como regra. Não, antes para sua casa você faça isso. Isso não é regra. Isso aqui não é regra. Deus, pelo seu poder, pela sua graça, por sua providência, pode, em alguns momentos, tanto na minha vida como na sua vida, nos orientar a alguma coisa assim. Ele pode. E quando Deus faz isso, tenhamos certeza de que Ele continua conosco, continuará nos abençoando. E aqui não é trazendo promessa de riquezas, porque não é uma semente grande que a gente vai colocar. É simplesmente a atitude de obediência a Deus em relação a essa questão financeira. Amém? Mas eu vou repetir, não é a regra, não é o comum, não é o cotidiano. O cotidiano é o sustento que chega nas minhas mãos, é para abençoar o meu lar. É para suprir as necessidades da minha casa. É para suprir as minhas necessidades. O que chega nas suas mãos é para suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Amém? Amém? Só que vamos lá. O que chega em suas mãos, logicamente, é 100%. Seja qual for o valor. Chegou total.
Quando a gente diz que o principal objetivo desse dinheiro que chegou em nossas mãos é para o sustento da nossa casa, é o principal objetivo, não o objetivo único, não o objetivo exclusivo. É o principal, mas não o único. Isso quer dizer que esses outros 3 que nós temos aqui, eles estão inseridos nesse sustento que a gente recebe. Amém? É a ideia aqui da necessidade de saber administrar esses recursos para que cada uma dessas áreas estejam sendo devidamente supridas. É como se você fosse pegar o seu recurso e fazer um orçamento agora, o que eu ganho e o que eu utilizo. E aqui no que você utiliza, você divide o que você utiliza em 4 pontos principais. Qual é o primeiro ponto principal? O sustento da minha casa. E aí nele você mete o seu orçamento aí. É conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, é feira, é sacolão, e aí vai, né? E aí vai. Só que ele não se encerra aí. Qual é o segundo ponto que a gente trabalha agora? É preciso que tenha em nosso orçamento alguma coisa relacionada a abençoar outras pessoas. Veja, nós não estamos trabalhando aqui com valores, nós estamos trabalhando com princípios. O nosso sustento precisa ser pensado para que a gente consiga tirar, reservar alguma coisa para que a gente abençoe pessoas. Deus colocou recursos em nossas mãos para que abençoemos pessoas, para que Ele abençoe pessoas por nosso intermédio. Somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. E aqui agora, a gente tem um exemplo vivo, prático, que está acontecendo nesse exato momento. Uma sala da nossa escola bíblica está agora nas ruas, fazendo o quê? Abençoando pessoas. Foram recursos que chegaram em nossas mãos e que nós disponibilizamos parte desses recursos, colocamos ali naquela caixa, num projeto que fala sobre misericórdia, e fazendo isso, nós estamos utilizando um pouco do nosso orçamento para abençoar outras pessoas. Está acontecendo agora, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. E aí a gente percebe que fazendo isso também não é um esforço sobrenatural que nós estamos fazendo. Não é um esforço sobrenatural. Não é uma coisa que vai sugar todo o recurso que eu tenho. Não é assim? Pelo contrário. Pelo contrário. Não nos faz falta e abençoa outros. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 10, versículo 4. Vamos ver o que é que o texto sagrado nos diz. Salmo 10, 4. Salmo 10, 4. Acho que eu anotei errado então. Certinho, né, Thalita? Aí? Veja o 68,5 então, por favor.
Muito bem. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Esses textos vêm para mostrar o cuidado que Deus tem para com as pessoas necessitadas, para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, tá? E pessoas que de alguma forma passa por algum tipo de necessidade. O próprio texto aqui, o Salmo 10, do versículo 1 em diante, diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presos das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então, o texto está falando realmente sobre o avarento, sobre o arrogante, sobre o ímpio, sobre o perverso, mostrando que eles têm a atitude de perseguir o pobre e que não colocam Deus em seus pensamentos, não cogitam na existência de Deus. Tá? E aí é interessante porque você analisa a seguinte questão: perseguir o pobre é, de alguma forma, atacar Deus, negar a Deus. Porque o pobre, o necessitado, está no coração de Deus. Daí o texto que lemos: Ele é pai daqueles que são órfãos. Ele é justiça para aquela que é viúva. Bendito seja o Senhor. Então, através do nosso dinheiro, Deus abençoa pessoas que necessitam do pão de cada dia. E aí a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso na vida de qualquer pessoa. Mas a gente tem que ter um cuidado muito especial para aqueles que são domésticos da fé. A Bíblia diz isso. Quem são os domésticos da fé? São aqueles que Deus, por sua graça, coloca em nosso meio para compartilhar a fé cristã. Então, nós somos esses domésticos da fé. Se Deus nos dá o sustento, é para que também tenhamos o cuidado, para que ninguém que faça parte da nossa igreja, por exemplo, passe por apertos na vida, no sentido de não ter o que comer. Porque apertos na vida, apertos financeiros, principalmente nesse contexto que a gente vive no nosso país, a gente passa, não passa? A gente passa. Apertos financeiros a gente passa, mas olhar um cristão, um membro da nossa igreja, um congregado da nossa igreja, e que está passando por uma situação naquele momento em que não tem o que comer, e a gente não tomar nenhuma atitude, isso não está certo. O avarento não toma atitude. Daí o Salmo 10 vem condenar o avarento. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É possível que alguém passe por alguma situação de aperto, a tal ponto de faltar o alimento? Mas a partir do momento em que tomemos conhecimento disso, alguma coisa a gente tem que fazer.
Alguma coisa a gente tem que fazer. E alguma coisa a gente tem que fazer e tem que fazer com urgência. Se a gente percebe que alguém da nossa igreja está realmente sem ter o que comer, alguma coisa a gente tem que fazer com urgência. Não é aquela coisa que a gente vai fazer uma campanha, esperar um mês para que aí a gente faça algum tipo de doação. A gente tem que chegar com alguma coisa na hora. Ok? Porque a sua barriga não vai esperar um mês para começar a roncar. Ela já está roncando. Eu posso não chegar com tudo na hora, mas eu preciso chegar com alguma coisa na hora. E a partir daí, fazer uma campanha, mesmo que dure um mês, mas alguma coisa, eu cheguei. Louvado seja Deus. Amém? Então, qual é o segundo propósito de Deus para as nossas vidas em relação ao recurso que Ele nos dá? Abençoar outras pessoas. Essa questão de abençoar outras pessoas, ela tanto pode ser feita no sentido direto, ou seja, eu chego e abençoo diretamente alguém, isso pode ser feito, como também pode ser feito através da própria igreja. Através da própria igreja. No contexto do Novo Testamento, havia isso, acontecia muito isso. O início da igreja primitiva, a gente percebe isso. E não somente no início da igreja primitiva, mas no desenvolvimento da igreja de uma forma geral, a gente percebe isso no livro de Atos. Por exemplo, os diáconos foram instituídos em Atos dos Apóstolos exatamente para suprir esse tipo de necessidade. Exatamente para suprir esse tipo de necessidade. Porque já havia na igreja um projeto que visava suprir as necessidades das pessoas mais carentes dentro da igreja. Isso já acontecia em Atos, início de tudo. Os diáconos surgiram na história da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. É o início ali. E a gente percebe ali no texto que a igreja já trabalhava com isso. É como se a igreja já distribuísse algum tipo de cesta básica para abençoar ali as pessoas. Só que como o número de pessoas foram aumentando dentro da igreja, ok? O número de pessoas foi aumentando dentro da igreja, começou a surgir a necessidade de colocar pessoas para trabalhar com isso de uma maneira mais direcionada. Porque os apóstolos é quem estavam fazendo isso. E os apóstolos perceberam o seguinte: não é conveniente que façamos isso e abandonemos a oração e o ministério da palavra. Só que quando eles disseram não é conveniente que façamos isso, eles não disseram a gente tem que acabar com esse projeto. Pelo contrário, esse projeto é importante. Ele é essencial na vida da igreja. Mas a gente precisa de pessoas que façam isso. Daí surgiram os diáconos na história da igreja. Eles estavam responsáveis por isso. Só que a gente pensa o seguinte: ok, havia uma distribuição e essa distribuição ela era diária. Pergunto, e os recursos? Como é que você distribui dentro de uma igreja todos os dias alimento para a sua membresia, a membresia necessitada, que naquele tempo ali carente? Como é que você distribui isso todos os dias? Como é que alguém distribui 1 quilo de arroz sem que antes diga como é que ele chega para a gente distribuir? E aí, como é que o arroz chegava? Será que o Império Romano depositava ali para a igreja? Será que era isso?
Será que o Império Romano, o governo daquela época, o Império Romano fazia uma doação para a igreja e a partir daí a igreja distribuía? Será que os judeus os colocavam na igreja e a igreja distribuía? Como é que a igreja distribuía? Porque é lindo a gente ouvir a igreja fazia a distribuição diária, mas a gente tem que pensar como foi que esse dinheiro, como foi que o arroz, o feijão, o macarrão, a farinha, como foi que isso chegou lá para a igreja distribuir? Como foi? Essas doações vendiam bens, propriedade para a igreja para distribuir. Ok. Apesar da luta deles lá, mas eles plantavam demais, entendeu? Ok. Por exemplo, uma deles, eles tinham uma rua muito grande. Sim, sim. Eles plantavam. Era trabalhador. Ok. Então, eles tinham sustento. E do sustento eles abençoavam. Qual é o capítulo que a gente tem falando sobre a questão dos diáconos e a partir daí a gente sabe, né, dessa distribuição diária? Qual é o capítulo? Capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Muito bem. O que a gente tem no capítulo de número 5? Olha aí, o que a gente tem no capítulo de número 5? O que aconteceu ali sobre Ananias e Safira? Venderam a propriedade para dar, como os outros faziam. Só que eles fizeram uma intenção dentro do coração, tudo dá tudo. Ok. Quando chegou diante dos apóstolos, como se tivesse pedido para aquele preço. Mentiram. Então, o que a gente percebe aí? Atos, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, a gente percebe que a igreja já tinha uma prática de contribuição dentro da igreja, para que a partir daí esses recursos pudessem ser utilizados para abençoar outras pessoas. A gente percebe isso aí. Quando estudarmos assuntos sobre dízimo no Antigo Testamento e dízimo no Novo Testamento, veremos que essa prática, ela não é somente do Novo Testamento, mas ela está lá no Antigo Testamento. Mas a ideia de disponibilizar recursos, para que a igreja pudesse administrar e assim abençoar outras pessoas. Aonde o Senhor quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar com isso dizendo aos irmãos o seguinte: projetos que nós utilizamos de arrecadar material como esse projeto que nós estamos fazendo aqui, o pessoal acabou de chegar e nós utilizamos esse projeto como um bom exemplo aqui agora em sala de aula, porque encaixou exatamente com o nosso estudo. Mas a gente tem que trazer na nossa memória que as nossas contribuições na igreja, elas poderiam muito bem ser utilizadas para esse tipo de coisa. Ok? Ou seja, os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas podem ser muito bem utilizadas para abençoar pessoas que necessitam de algum sustento ali, temporariamente, de algum recurso temporário. Às vezes, um membro precisa de um medicamento, precisa comprar alguma coisa emergencial ali, não tem esse recurso. Os recursos que entram na casa do Senhor, biblicamente, devem ser usados para isso. Daí é a ideia de eu tanto posso contribuir para o sustento de uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa, tanto posso fazer isso de uma forma direta, como posso fazer isso também através da igreja. Através da igreja.
Então, quando os nossos dízimos e as nossas ofertas acontecem de forma sistemática, regular e generosa, a igreja passa a ter recursos suficientes, inclusive para atender aos necessitados. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E aí a gente entra no terceiro propósito de Deus: o sustento de sua obra. O sustento de sua obra. Irmãos, o assunto dízimos e ofertas realmente às vezes é muito difícil de ser trabalhado. Mas olha, se dízimos e ofertas não forem recolhidos, o sustento dos obreiros e das demais necessidades da casa de Deus ficam prejudicados. Ficam prejudicados. E olha, se fôssemos regulares, sistemáticos e generosos com as nossas contribuições, com certeza diminuiria, inclusive, a necessidade de campanhas extras para o próprio sustento da obra. Sabiam disso? Porque entraria regularmente no caixa da igreja o sustento necessário para a gente fazer todas essas coisas. Entraria. A gente vê que ofertas específicas acontecem no meio da igreja. A gente vê isso biblicamente. Mas são momentos específicos. Momentos específicos. Mas o sustento regular, sistemático e generoso dos dízimos e das ofertas é diferente. Quando a gente trabalha isso no nosso coração, a obra do Senhor, ela avança. Porque chega o recurso necessário. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, veja o que está escrito. E também em 1 Timóteo 5,18. A gente está caminhando aí para os momentos finais, tá? Lucas 10, 7. O que é que diz? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Não andeis a mudar de casa em casa. Muito bem. Olha o que o texto sagrado está dizendo. Jesus orientando os seus discípulos para a obra da evangelização. E aí ele deu uma palavra sobre o sustento para eles. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Amém? Você tem uma família, aqui no texto, que chega e abençoa com o sustento aquele que saiu para fazer a obra. A gente tem mais aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o que é que diz? Porque diz a Escritura, não ligará a boca do boi que debulha, é digno, é o obreiro do seu salário. Não ligará, não fechará a boca do boi que debulha, porque é digno o trabalhador do seu salário. Exaltado seja o Senhor. Então, os nossos dízimos
as nossas ofertas, elas são importantíssimas para o sustento da obra. E tem mais. O que é que a igreja faz com os recursos que chegam? O que é que a igreja faz com os recursos que chegam? Utilizando esse dinheiro, a igreja realiza a obra de Deus, tanto para o sustento das necessidades da própria igreja local, mas a igreja usa parte desses recursos para abençoar na evangelização do mundo. Por exemplo, os recursos que chegam aqui na igreja, determinados valores são tirados para abençoar a obra missionária. 7% dos recursos que chegam na nossa igreja, a gente tira fielmente, regularmente, todos os meses, e a gente envia para a nossa denominação. Para quê? Para a expansão da obra missionária, para a evangelização dos povos, para que vidas sejam salvas. Então, 7% do dízimo que você traz aqui para a igreja, 7% desse dinheiro já vai para a obra missionária, no sentido de abençoar a aliança para que os projetos sejam feitos. A aliança é a nossa denominação. Então, a igreja, ela também tem essa visão de sustento da obra. Ela, que precisa do recurso para que a obra aqui seja sustentada, também entende que há outras obras ao redor do mundo que também precisam do sustento, e ela participa com isso. E quando você dá o seu dízimo, traz o seu dízimo e a sua oferta, você também está participando da evangelização do mundo. Bendito seja o Senhor. Amém? E por fim, despertar o nosso senso de gratidão. É isso que Deus quer mostrar para a gente através do dinheiro que chega em nossas mãos. Despertar o senso de gratidão. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem colocou em minhas mãos. Cada centavo que ganhamos ou recebemos, irmãos, vem de Deus. Vem de Deus. E a gente tem que ser grato a Deus por isso. Louvar e exaltar ao Senhor por isso. Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos caminhar então para o final, dizendo o seguinte: todos nós devemos refletir sobre a maneira que nós estamos usando o nosso dinheiro. Todos nós temos que refletir. Sabe por quê? Porque uma vez que biblicamente somos mordomos, uma vez que todo sustento pertence a Deus e vem de Deus, nós um dia prestaremos contas a Deus da maneira que nós estamos utilizando o recurso que chega em nossas mãos. Nós somos apenas os gerentes, não somos os proprietários. E gerente tem que prestar conta. Não adianta o gerente achar que é o dono, porque não é. Gerente presta contas. Outra questão é que, infelizmente, o dinheiro tem escravizado muitos cristãos. E como é que a gente se liberta da escravidão do dinheiro?
quando a gente começa a usar o dinheiro de acordo com os planos que o próprio Deus tem para o nosso dinheiro. Aí o dinheiro deixa de ser o nosso dono e passa a ser um instrumento em nossas mãos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, eu acredito que de alguma forma você faz o seu orçamento. Tem gente que gosta de pegar papel e caneta e escrever detalhadamente tudo. Tem outros que utilizam os recursos aí que tem na internet, uma planilha, não sei o que, e vai anotando tudo. Tem outros que só faz na cabeça. Eu tenho isso para pagar, tenho isso para pagar. Se bem que fazer só na cabeça é melhor, no mínimo, pegar papel e caneta. Mesmo porque, quando você pega papel e caneta e anota certinho por mês tudo que saiu, você vai perceber que naquele mês saiu muita coisa que não era para ter saído. A grande questão agora é, se eu pegar o meu papel e a minha caneta e começar a escrever, colocar de um lado o que eu ganho e colocar do outro lado a maneira que eu administro, pergunto, aqui, na maneira que eu administro, esses 4 pontos, eles estão? Primeiro, eu uso o meu recurso para as coisas necessárias da minha vida e da minha casa? Não fico brincando com dinheiro e deixando minha família passar necessidade? Eu uso isso para garantir o sustento da minha família. Segundo, eu tenho sido generoso em abençoar pessoas? Existe no meu orçamento algum valor que eu diga assim, isso aqui eu vou abençoar alguém? Pode ser tanto com dinheiro, como pode ser, repito, através do projeto que a gente está fazendo. Eu trago algum alimento e aí eu já estou abençoando alguém, porque a igreja vai abençoar alguém através disso. Eu já estou colocando algum recurso meu nisso. Então existe isso. Terceiro, está ali no meu orçamento a ideia correta sobre o sustento da obra de Deus? Eu tenho recurso para isso? Eu dou o dízimo? Eu sou sistemático nisso? Sou correto nisso? Eu tenho o meu coração aberto e generoso para a contribuição com as ofertas na casa do Senhor? E o quarto ponto, diante de tudo isso aqui, do lado aqui do que entra e da maneira que eu administro, eu sou grato a Deus. Eu exalto e bendigo o nome do Senhor através desse sustento. Você tem definido prioridades para o emprego dos recursos que Deus lhe concedeu? Tem. Quais são essas prioridades? Quais são essas prioridades? Às vezes, nessas prioridades que a gente coloca, aquilo que a gente acha importante, necessário, não é para aquele momento. E aí a gente usa, só que usa de forma errada. Aí falta, tanto para o sustento da casa, como para abençoar o próximo, como para o sustento da obra de Deus. Trabalhamos de forma errada as nossas prioridades. Você reconhece que Deus é o verdadeiro dono do dinheiro que você tem e que um dia deverá prestar contas da maneira que você utiliza esse dinheiro? Você reconhece isso? Você se considera generoso nas suas contribuições para as pessoas
e para o sustento da obra de Deus por meio da igreja? Você se considera generoso? São pontos para a gente refletir. Mas como eu disse, querida igreja, nós não estamos aqui para dizer: tivemos o primeiro estudo sobre o projeto que a gente tem na igreja sobre essa área financeira. Tivemos o primeiro estudo, domingo será o segundo. Eu preciso trazer isso para dentro da minha casa. Amém? Eu preciso trazer isso para dentro da minha casa. Torna-se necessário agora analisar a maneira que nós estamos lidando com esses recursos. Pensar nas áreas que nós estamos realmente precisando fazer acontecer. Louvado seja o Senhor. Eu acredito que se nós colocarmos em prática o que Deus nos falou nesta manhã através de sua bendita palavra, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Nessa área importante, financeira, porque a gente começa a viver os princípios que Deus quer para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Vai mudar dentro da nossa casa, vai mudar na igreja, os recursos vão chegando dentro da casa do Senhor, e aí dia após dia, podem ter certeza, todos nós veremos tantas coisas acontecendo nessa área dentro da igreja, porque os recursos estão chegando. Mas eles não virão do governo, eles vêm da própria igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar em gratidão ao nosso Deus e Pai. Mas ela está perguntando agora. Então, alguém me ajuda, então eu tenho que tirar 10% disso. E a gente vê que às vezes a gente não falou, né? E vê que Deus, e que o trabalho não cresce. Ele não cresce porque nós estamos em pecado. Então, Deus, nessa manhã, gente, pede santidade e que abra as mãos para a casa do Senhor, porque Deus abençoou. A gente não tem que fazer tudo primeiro para depois você tirar. Você tem que tirar primeiro e o resto que sobrar você distribui. Então, nesse momento, eu sinto muita vontade de orar para a igreja, que somos nós, que no dia de 50 anos eu vou orar a Deus, porque era eu que estava fazendo o aniversário. Amém. Glória a Deus. Deus estava me sustentando minha caminhada de chegar naquele aniversário. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja. Glória ao teu nome. Amém. Oremos. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, grande é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sim, meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Sim, meu Deus querido. Sim, Senhor amado e santo. Aleluia. Oh, Deus querido. Sim, meu Pai. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus querido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai querido e santo. Sim, Senhor amado e querido. Amém. Aleluia. Graças a Deus.
Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado, paz do Senhor para todos. Graças a Deus.